Bem-vindos de novo então aos vídeos sobre C# e ADO.NET e neste vídeo vou explicar então qual é o conceito muito básico do que é uma base de dados. Ora, enquanto um ficheiro de texto é composto essencialmente por diversas linhas, onde nós vamos introduzindo então aqui cada um dos dados, o conceito de base de dados é um conceito um pouco mais complexo, mas muito simples de perceber. Devemos pensar numa base de dados como sendo, ou neste caso uma base de dados simples, como sendo uma tabela, ok? E uma tabela normalmente é caracterizada por ter essencialmente colunas, okay, e linhas. E genericamente uma tabela é isto. Nós poderíamos aqui criar uma tabela utilizando aqui muito rapidamente aqui os caracteres ASCII, ok? E eu poderia ter aqui, por exemplo, o nome, ok? E depois ter aqui a morada. Okay? Vamos colocar aqui assim, morada. Ups, não é namorada, é morada, ok? E ter aqui, por exemplo, idade, ok? E o que uma base de dados é a partir genericamente desta construção que eu aqui tenho, eu poder ir adicionando linhas, ok? Onde eu introduzo um nome, por exemplo, João, uma morada, Lisboa, e uma idade, por exemplo, 36, ok? A seguir eu posso continuar a inserir mais uma linha na minha base de dados, neste caso na tabela que eu iria chamar aqui da tabela de clientes, por exemplo, ok? E esta tabela irá ter um nome, chamada clientes, composta por 3 colunas, nome, morada e idade, e posso ter aqui Pedro, de Viseu, com 23 anos, posso depois ter aqui um António, do Porto, com 56 anos, e assim sucessivamente. E, genericamente, o que nós temos aqui é o conceito muito básico do que é uma base de dados. Okay? Uma base de dados, neste caso, simples. Porquê? É uma base de dados que contém apenas uma tabela, chamada clientes, ou designada por tabela clientes, cuja estrutura é composta por 4 colunas, ou melhor, por 3 colunas, perdão, a coluna nome, a coluna morada e a coluna idade, e cujo conteúdo é composto, neste caso, por 3 linhas, ok? Cada uma das linhas correspondente aos dados de cada cliente. Ora, este é o conceito básico de uma base de dados simples, composta apenas por uma tabela e, portanto, onde os dados são introduzidos, podem ser apagados através do ADO.NET, como nós iremos ter a ocasião de ver, e esta base de dados pode ser criada em qualquer sistema de gestão de bases de dados. Pode ser criada em SQL Server, pode ser criada em SQL Server CE, em SQLite, em Oracle, etc, etc. Não há nenhuma importância específica na escolha do sistema de gestão de bases de dados no que diz respeito à construção ou organização da base de dados. No caso de uma base de dados tão simples quanto esta, isto é, uma base de dados composta por uma tabela única, então aí nós podemos utilizar praticamente qualquer sistema de gestão de bases de dados que o resultado será perfeitamente satisfatório. No entanto, há circunstâncias onde uma base de dados com apenas uma tabela não é propriamente o sistema mais apropriado. E eu vou dar aqui um exemplo prático. Eu coloquei aqui uma tabela chamada clientes. Aliás, eu até vou colocar aqui clientes com letra minúscula para não estar aqui a criar algumas confusões. Ok, tabela clientes, que tem então esta estrutura, nome, morada e idade. Em termos de linguagem técnica relacionada com base de dados, podemos definir clientes como sendo uma table, ok? A tabela. Depois temos o nome, a morada e a idade, são as columns, ok? Ou os fields, os campos. E depois, cada uma destas linhas são os records, ou então aquilo que se designa também por rows, as linhas. Ora, o que acontece aqui é o seguinte, vamos imaginar que nós estávamos a criar uma aplicação para gerir
por exemplo, qualquer serviço comercial, onde nós temos genericamente clientes e as respectivas vendas, ok? É evidente que poderíamos ter depois gestão do stock, entrada de stock, saída de stock, etc. Mas vamos ficar apenas simplesmente pela necessidade de termos aqui também uma segunda tabela encomendas, ok? Ora, o que vai acontecer com a tabela das encomendas é que ela não vai ficar numa base de dados à parte. A base de dados é o conjunto das tabelas, ok? E nestas circunstâncias, nós podemos estar a falar quer de uma base de dados simples, onde existem várias tabelas, mas não há qualquer relação entre as diferentes tabelas, mas podemos estar a falar de um conceito muito interessante, que é o conceito de bases de dados relacionais. Ora, o que é uma base de dados relacional? É uma base de dados que contém tabelas que, de uma forma especial, podem ter relações entre si. E eu vou mostrar aqui qual é o exemplo. Vamos imaginar que nós íamos acrescentar aqui ao meu cliente, vamos aqui acrescentar ainda, eu vou aqui tentar utilizar as funcionalidades do Notepad++ para adicionar aqui antes disto uma outra coluna, ok? E que se vai chamar simplesmente de ID cliente, ok? Agora vamos aqui agrupar estas coisas todas para que elas fiquem mais ou menos no mesmo sítio, ok? Vamos aqui, sem querer estar a perder muito tempo, mas é interessante que fiquem com uma noção muito bem presente de como é que isto funciona. Eu tenho então aqui o ID cliente, ok? É a minha primeira coluna. Eu vou aqui colocar então aqui os espaços, ok? Tudo muito giro. É evidente que isto é apenas uma representação gráfica do que é uma tabela de uma base de dados. E reparem o que é que eu vou agora colocar aqui. Eu vou atribuir a cada cliente destes que aqui está, eu vou eliminar aqui, vou atribuir-lhes um número. Por exemplo, o cliente 0, o cliente 1 e o cliente 2. Ora, o que é que eu estive a fazer genericamente nesta tabela? Eu vou fechar a minha tabela por aqui, ok? A tabela clientes contém neste momento 3 clientes, ok? Eu vou aqui ver se consigo até introduzir, fechar aqui isto para ficar mais bonito. Ok, fantástico, e cá está. Ora, temos então aqui a minha tabela clientes que contém 4 campos, 4 colunas. O ID cliente, eu já vou explicar porque é que eu escolhi ID, depois o nome, a morada e a idade. Ora, o que acontece neste caso é que o ID significa identificação, ok? Nós não somos obrigados a utilizar este termo, mas é um termo convencionado, quase é habitual utilizar-se este termo ID para criar aquilo que se chama um campo de identificação, de criação de elementos únicos, porque reparem, o cliente João é o cliente número 0, o cliente Pedro é o cliente número 1, o António é o cliente número 2. E neste caso eu certifico-me de que não tenho clientes com um número repetido, ok? Isto depois é um conceito que irão perceber com maior facilidade quando formos avançando no estudo do ADO.net e das bases de dados. Ora, o que é que acontece normalmente no funcionamento de um sistema destes, de um sistema comercial? Nós temos uma ficha de clientes, mas, no entanto, cada cliente pode ter diversas encomendas. E então, eu vou aqui demonstrar o que é que acontece numa base de dados relacional. Uma base de dados relacional começa por poder ter, por exemplo, um ID encomenda, ok? Que é, neste caso, o número da encomenda que foi realizada. E depois, imediatamente a seguir, pode ter o ID do cliente. E isto vai nos permitir criar aqui uma relação entre as duas tabelas, ok? E já vamos ver depois no próximo vídeo como. E depois a seguir podemos ter, por exemplo, o produto, a designação do produto que foi adquirido, a quantidade, ok? E, por exemplo, aqui até a data da encomenda.
ok? Eu vou aqui colocar isto mais bonito, ok, muito giro. Temos aqui então a estrutura da nossa tabela encomendas criada, ok? Em seguida, o que é que nós passamos a ter? Cada vez que o cliente faz uma determinada encomenda, eu posso ter aqui o número da encomenda, que começará por ser a encomenda 0, por exemplo. O ID do cliente poderá ser o ID de um cliente que aqui está. Então, neste caso, vamos escolher, por exemplo, 1. E reparem que eu, ao escolher o cliente 1, eu não vou ter necessidade de repetir informação. Não vou ter que colocar cá que o cliente é o João, que é de Lisboa, ou que é o Pedro, neste caso, e que é de Viseu e que tem 23 anos. Não. Essa informação já está registada naquela tabela. Então, eu, através do ID cliente, eu sei qual é o meu cliente que está a fazer esta encomenda, ok? Depois temos aqui o produto. Okay? Vamos aqui colocar o produto. Pode ser, por exemplo, um automóvel. E eu disse um automóvel, então vamos colocar aqui na quantidade apenas 1. E a data pode ser uma data qualquer, por exemplo, 2012, 10, 23, por exemplo. Okay? E, portanto, teríamos aqui já o registro de uma encomenda. É evidente que eu posso agora simplesmente ter mais encomendas, ok, do mesmo utilizador. E reparem como eu não tenho necessidade de estar aqui sempre a criar dentro de uma tabela o nome do cliente, a sua morada, a sua idade, etc, etc. Bastará para isso utilizar o ID do cliente. Aqui iríamos ter a encomenda número 1 e a número 2 e desta forma nós iríamos então aqui ter a possibilidade de saber que, por exemplo, o cliente 1 já tem 3 encomendas na nossa base de dados, ok? Este conceito pode parecer um pouco estranho, mas nós iremos perceber como é que ele funciona e vão ver que é bastante simples, bastante acessível de se perceber como é que funciona este conceito das bases de dados relacionais. Porque, em última análise, o que vai acontecer é que quando nós criarmos a base de dados, vamos dizer à base de dados que este campo que aqui está, esta primeira coluna, vai ser uma coluna de referência com a segunda coluna da tabela encomendas. Mas esse é um conceito que nós vamos deixar para os vídeos posteriores.